Você vai ver que a emissão do boletim de medição, o boletim que a gente chama de plano de trabalho, ordem de serviço, e que será transformado em um boletim de medição ao final da execução, é de fácil emissão nesse aplicativo. O planejamento já está na tela e você pode ver nas colunas que nós temos as quantidades a serem produzidas, a duração, início, término, assim como outros parâmetros que foram definidos no layout, mas aqui em particular nós vamos utilizar esse modo do diagrama de Gantt de atividades para que na linha 1, cabeça da linha 1, botão direito, vamos encontrar o quinto item de menu, Add to Performance Input Table. Nós vamos colocar na tabela de desempenho previsto, tabela de trabalho previsto, para 7 dias, então, from the project start date, 7 dias, uma semana. E nós vamos pedir para mostrar os recursos alocados, mostrar os recursos ociosos. Aqui você vai ajustar todos os itens de acordo com a necessidade da precisão do preenchimento. Nesse caso, nós vamos colocar aqui o Show Assignments marcado no checkbox e vamos deixar Include Activities apenas marcado Scheduled, as atividades agendadas para o período. É isso que interessa para a equipe de execução em campo e é isso que a equipe de planejamento e controle quer receber. Quando nessa tabela do Add to Perform Input Table nós pressionamos OK, abre uma nova janela com a tabela. No título você pode entender Performance Inputs, é a tabela de entrada de dados de desempenho. E nessa tabela o que nós encontramos? Um layout. Esse layout é o conjunto de colunas verticais, que são os campos, e as linhas são, respectivamente, linha de projeto, linha de marcos de controle, linhas que representam o produto da EAP, linhas brancas que representam as atividades e as linhas amarelas, no caso dos recursos de trabalho, recursos humanos ou equipamentos. E aqui nós temos nessa disposição, nessa tabela, um layout. Eu vou criar um layout que vai ser utilizado durante todo o nosso trabalho. E o que nós precisamos receber da equipe de execução? Precisamos receber quando começou realmente. Observa que nessa tabela de Performance Input não tem o início previsto. Isso já foi informado no plano que foi enviado no passo anterior. O que nós precisamos agora é que o Start of Periods e o Finish of Periods, que são aqueles que aparecem aqui, previstos, sejam preenchidos com a realidade. Esses campos são editáveis. Aqui nós mandamos um plano de trabalho com o início e o término previstos e mandamos com os outros campos que são essenciais para a apuração do que foi produzido. Volume antes e o volume feito. O volume produzido antes era tudo. Supervisão, fase 1, atividade 1, site setup do soil irrigation, atividade 1, site setup do dust control. Aqui nós temos todos os volumes que seriam necessários para serem produzidos no total. E, nesse período de uma semana, os volumes calculados proporcionais a serem desenvolvidos. Podemos observar que temos dois tipos de atividades.
Indirect Work e Direct Work. O Indirect Work, ele acontece porque passou o tempo e ele produziu aquilo que estava previsto como supervisão. Número de horas, o percentual total, aqui na tela nós temos 12,5 referente a esse período. A supervisão 1, feita pelo Resource C, é feita nesse período equivalente a 12,5%. A Supervision 3, ela acontece apenas 3,57% nas atividades Hammock. Deixamos o andamento de produção como está. E o volume que falta, como está. Porque são atividades de acompanhamento. O número de horas, duration hours spent, como foi previsto. Nós temos a linha da atividade e a linha da alocação. Nós vamos deixar como previsto. As duration hours remain é o que falta junto ao gasto que dá o total. São 3 colunas que se completam entre si. Sendo atividade supervisória, mantemos o percentual de produção ou o volume produzido, nesse caso, percentual 100%, como está. Agora, o recurso C, o Resource C, ele trabalhou 32 horas. 32 horas nesse período, sobrando 224. Se o recurso não trabalhar 32 horas, trabalhar menos, a equipe de execução vai escrever não 32, vai escrever no futuro um valor diferente. E automaticamente a duração remanescente muda. Como nós estamos reportando a atividade supervisória, no momento adequado, a equipe de execução reportará a verdade, mas manterá 224 como restante. O resultado é que para essa atividade de supervisão, Supervision 1, era previsto um conjunto de 256 horas de trabalho, mas que nesse período, trabalhando-se menos, reportou-se menos, mas o que falta é o que falta previsto dentro da programação de existência diária do recurso. Então, duration hours vai ser alterada, a duration hours total vai ser alterada, mas mantendo a verdade dos fatos. Gastou-se menos horas no Supervision 1 do que as previstas. Se houve algum impacto, isso é outro campo a ser reportado. Por outro lado, no Direct Work, na linha 9, temos a linha 10 que mostra que na fase 1, primeiro entregável, nós temos 3 atividades. Essas 3 atividades estão programadas. 400 é o volume total, 400 metros ou toneladas é o volume previsto para essa semana, é o done, volume done, e o recurso trabalhou para fazer os 400. Ele fez 400, parte dele, para produzir os 400 da atividade. Como é um recurso só, ele faz tudo. Se fossem 2 recursos, possivelmente um faria 200, o outro faria 200, para completar os 400 do período. Ainda assim, na terceira atividade da fase 1 deste período, que é a atividade da linha 15, é Site Setup, Soil, Compaction with Moisture Conditioning. Não é para fazer todos os 400, esse período é para fazer apenas 100. A equipe de produção precisa fazer apenas 100. A menos que ela tenha uma produtividade maior, não gaste nenhum outro recurso que não esteja previsto, ela poderia fazer
mais que 100 e menos que 400. Isso será informado pelo recurso ou pela atividade na quantidade produzida. Quanto à duração gasta de tempo, o recurso era previsto consumir 32 horas para fazer 100 unidades e depois ficar 96 horas no futuro fazendo o restante, assim como era um recurso, e aí diríamos um recurso. Workload é outra informação. Previsto trabalhar 100%, mas ele eventualmente pode ter tido uma efetividade menor. São esses os campos, e eu vou aqui no Action, menu Action, Auto Fit All Columns, para garantir uma melhor visualização das colunas, aumentar a densidade de informação de tela. Até aqui, Resource Hour, nós tivemos a condição física, a apresentação dos parâmetros de produção física e de consumo de horas dos recursos. Prosseguindo, e como nós temos aqui uma perspectiva de reutilizar em uma metodologia esse layout, eu vou no menu Table Layout, escolher do submenu salvar esse layout como um layout novo na minha ferramenta, chamando ele de ilustrativamente 000 layout de plano de medição ou plano de produção. Dessa forma, eu preservo o layout que será utilizado mais vezes no processo contínuo de monitoramento e controle. Como eu disse, falamos sobre a parte de produção física, avanço e consumo de horas de trabalho dos recursos, eventualmente até uma projeção de mais horas necessárias. Mas nós temos também outras informações. A título de ilustração aqui, eu vou incluir Show Columns, eu vou incluir materiais. Dentro do Select Fields, eu vou escolher não o All Standard nem o Cost Company, eu vou escolher Materials. E eu tenho a H2O importada, local e potable. Eu tenho como programar o consumo e declarar o consumo das águas, desses três materiais. A título de exemplo, eu vou colocar aqui água local. Escolhendo um dos materiais, eu posso dizer o que eu quero que a equipe de execução declare. A água antes, previsto, a água consumida no período, a água fixa, o consumo fixo na atividade, o consumo fixo pelo período, tem vários tipos de consumo. Então, se eu quero que a equipe de execução reporte esses parâmetros, eu aperto Show and Close na tabela do Select Fields e eu vou encontrar aqui os campos de H2O local, antes 400. A atividade da linha 11, Site Setup, Soil Irrigation, ele previa nesse período usar 400 litros no período de 400 litros totais. Eu posso consumir mais água. A equipe de execução vai informar se foi 400 ou 420 ou 380. Aqui eu tenho uma previsão na atividade da linha 15, Site Setup, Soil Compactation and Moisture, de 400 litros no período de um total de 1.600. Ele vai reportar a quantidade real. Se for a mais, 1.600 não serão suficientes. Então, nós temos água local consumida no período,
água fixa na atividade, nessas atividades não houve previsão de água no ato da execução da atividade, então os campos vieram em branco. E aqui eu tenho consumido e remaining. Então nós temos todos os campos aqui dos materiais que eu selecionei. Se esses campos são importantes para o planejamento e eu quero que eles sejam reportados pela equipe de execução ao final da atividade, eu reforço menu table, layout, e eu vou saving project as current layout para que eu garanta que esse layout será reutilizado no futuro, apresentando todos os dados que a equipe de execução precisa considerar para reportar o que foi produzido e o que foi consumido. Continuando, não só de material e recursos humanos vive o projeto, eu vou, botão direito na coluna, mostrar colunas e vou procurar Cost Components. Quanto eu gastei em dólar? Quanto eu gastei em seeds ganenses? Eu vou colocar em dólar, vou mostrar o original, consumido no período, fixo pela atividade ou consumido por conta das despesas gerais, ou, vamos lá, vou fazer show and close e teremos aqui as colunas relativas a financeiro. Mais uma vez eu venho em Action, Outfit All Columns, e eu ganho um espaço aqui. Eu vou deslizar o split para ficar mais visível as colunas do dinheiro, do custo em dólar. Nas atividades indiretas, não temos um custo em dólar direto alocado nelas. Mas nas atividades do Direct Work, nós temos 3.200 dólares previstos e nesse período aqui, 3.200 dólares consumidos. Ou seja, nós temos aqui condição de reportar o quanto de dólar foi gasto nesse período. Aparentemente, o previsto era 3.200 e a previsão é gastar 3.200 como parte ou todo dessa atividade. Essa atividade aqui, ela é Site Setup, aquela do Master, ela parece que nesse período consome todos os dólares, todos os dinheiros nesse período. Então, se por algum motivo a equipe de execução não gastou, não despendeu, não pagou, aqui será zero. Mas por hora a equipe de execução já tem um plano de trabalho que mostra até o que é previsto consumir na moeda dólar dentro deste período para essas atividades que estão contempladas para execução. Aqui apareceu também o Ghana Seeds, ou Seeds Ganense. Aqui nós temos para a atividade 6.132 Seeds Ganense. E a atividade parece que consome tudo isso. Porém, a atividade da linha 15, Site Setup, daquela do Monster, ela tem uma previsão na atividade inteira de gastar 10.000. Mas neste período a previsão é gastar 6.132. E isso tem a ver com a contabilidade da obra, onde ela vai reportar se o recurso Resource A teve sua parcela de pagamento recebida, a mais ou a menos, e o conjunto da atividade também recebido a mais ou a menos. Então aqui nós temos o conjunto de dinheiros em dólar e o conjunto de dinheiro em seeds ganenses apresentados à equipe de execução para que ela entenda que ela precisa reportar essas informações porque elas são importantes para a análise da gerência do projeto.
Mais uma vez, botão direito na coluna, mostrar colunas, eu estou vendo os parâmetros que interessam, parâmetros de controle que interessam a serem reportados. Os padrões de duração de produção, os elementos de custeio, pagamentos, os materiais, os kits de materiais e qualquer outro. E agora vamos falar do qualquer outro. Agora do qualquer outro, eu vou mostrar o qualquer outro aqui no painel esquerdo. Eu vou eliminar o campo Manager, supondo que não interessa à equipe de planejamento essa informação. Marco a coluna, Hide Column, Notes, marco a coluna, Hide Column, deixo o espaço livre para eu incluir qualquer outro. Os campos qualitativos, informação de produção, consumo e gastos já estão no painel definido pelo split do lado direito. Agora eu vou colocar no split lado esquerdo, no painel da esquerda, com o botão direito Show Columns, não, New Fields. Eu vou criar um New Fields, outro New Fields, eu vou criar vários campos novos. Observamos que a cada novo campo, um campo de consumo aparece. Então, esse campo novo, ele nasceu com um nome genérico. Eu vou fazer duplo clique no User Fields e vou dar um nome. O primeiro nome vai ser campo complementar, né? Causa declarada do desvio. Esse vai ser o nome do campo. Causa declarada do desvio. O código é causa declarada do desvio. Ele é um texto e eu vou escrever o que é esse texto. Causa declarada do desvio. São dois. Um que veio do planejamento e um que a equipe de execução vai reportar. A equipe de execução vai reportar o que aconteceu. E não há uma causa do desvio planejada. Então, esse campo, causa declarada do desvio, ele pode ser ocultado, ficando só a causa declarada do desvio a ser preenchida no período de execução. O segundo campo do usuário aqui é o User Field G, que eu vou chamar propriedades, e a propriedade desse campo vai fazer com que o nome dele mude. É responsável pelo evento do desvio. Ctrl V, responsável do evento do desvio, responsável do evento do desvio. Criei uma codificação, também é texto, e eu vou aplicar e eu vou entender novamente que temos um campo planejado e um campo a ser reportado pela equipe de produção. Ninguém denomina alguém responsável por um desvio planejado. Não há desvio planejado. Então eu vou, botão direito na coluna, esconder o campo planejado, deixando espaço apenas para que seja preenchido o responsável pelo evento de desvio. Se, do lado direito do split, os campos quantitativos não apresentam desvio, aqui os operadores da equipe de execução serão orientados a escrever não houve. Deixar em branco não é uma opção. Escreverão não houve. Aqui então, dentro do lado esquerdo, como exemplo aqui na ferramenta, todos os campos complementares serão adicionados. Eu vou colocá-los aqui e depois apresento de uma forma geral. Bem, eu pausei o vídeo, voltei agora e mostro que todas as informações complementares de justificativas, diagnósticos, já foram colocadas
como colunas a serem preenchidas, com a observação de ser consumido no período significa a ser preenchido pelo responsável da equipe de execução. Lado esquerdo, a justificativa do que aconteceu do lado direito. Não acontecendo nenhum desvio do lado direito previsto real, ainda assim deve ser escrito nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar, para que fique claro que o campo foi trabalhado. A opção de fazer botão no expand recursos, sem recursos, a opção de preencher sem o desmembramento dos recursos, só da atividade, e a opção de fazer as atividades e o particular de cada recurso envolvido. Existem materiais. Nós não estamos trabalhando aqui o material alocado. A gente colocou aqui as quantidades, mas não estamos apresentando nesse plano de trabalho os materiais. Apertando o botão da barra de ferramenta Expand Materials, vemos o início e o término do uso do material e outras referências. Nosso caso aqui se restringe ao uso do recurso humano ou equipamento. Esse é um layout mais completo, então, Table, menu Table, Layouts, Save in Project as Current. Esse é o layout que tem um nome, que agora faz parte do meu arquivo de trabalho e que será enviado para a equipe de execução. Bom, mas aí fica a grande pergunta, como é que eu vou enviar isso para a equipe de execução? É uma planilha, o aplicativo trabalha isso diretamente dentro do arquivo de trabalho do planejador, mas não é conveniente que mexam no arquivo do planejador, do responsável. Então, existem meios de enviar esse material para a equipe, para os parceiros, para os subcontratados e para os envolvidos. O primeiro meio é definir os usuários que estão trabalhando com esse projeto. Para isso, eu vou ter que pedir aqui menu View, Group Work, User. Precisamos cadastrar os usuários. Os usuários são aqueles que mexem no arquivo. Não é manager, são usuários. São aqueles que administram dados, informações do arquivo. Eu vou inserir, insert, usuário A. Então pode ser um equipe 1. Vamos dar o nome do usuário equipe 1, vamos deixar A e vamos deixar B, porque temos equipe 1 e equipe 2. A equipe 1 e a equipe 2, elas trabalham nesse projeto. Agora que eu já tenho o usuário, eu vou informar que usuário A, duplo clique. Usuário A na linha 1, duplo clique. Usuário A, ele é a equipe 1, tem um código e ele tem um e-mail. Esse e-mail será utilizado quando eu enviar o plano de trabalho. Uma maneira é enviar o plano de trabalho para a equipe através do e-mail address. Então, vou colocar aqui um e-mail para que isso possa acontecer. Eu posso mandar por e-mail, mas eu também posso mandar para uma caixa de distribuição. Entrou um pedido e sai um pedido preenchido. Entrou um plano de trabalho e sai um plano de trabalho preenchido. Se fosse por e-mail, recebo por e-mail
trabalho o arquivo em uma cópia do Spider Project, uma cópia chamada cópia de visualização, trabalha o arquivo, preenche o arquivo, informa tudo o que é necessário e salva, grava o resultado. Recebi um arquivo, trabalho o arquivo e salvo, gravo o resultado com outro nome e devolvo por e-mail. Ou, como estamos falando agora, caixa de entrada, caixa de saída. Na caixa de entrada é uma pasta, é um folder, é um diretório dentro da rede. Que rede? A rede internet, intranet, internet, a rede física. Então eu vou mapear uma caixa. Onde está a minha caixa de entrada? Seleciono para esse usuário, dentro da minha rede, uma caixa de entrada. Vou escolher aqui a caixa de entrada. Vamos ver aqui. Essa caixa de entrada. E vou chamar de usuário a equipe 1. Vou criar uma pasta dentro da minha rede chamada equipe 1. Desse projeto. A equipe 1 terá uma pasta. E vou também criar uma pasta para a equipe 2. São duas equipes. Bom, se eu tenho equipe, eu marco a pasta da equipe. E agora eu já tenho uma linha diretiva que leva esse arquivo para uma pasta administrada dentro da rede, para que a equipe 1 entre na sua pasta de entrada e devolva aonde? Eu vou dizer que ela devolve na mesma pasta. E ela, quando devolver, vai gravar com um nome diferente. Então, eu tenho pasta de entrada igual a pasta de saída. Ou poderia ter uma pasta de entrada in para a equipe 1 e uma pasta de entrada out para a equipe 2, para a equipe 1. Isso para a equipe 1. Primeira maneira, por e-mail. Segunda maneira, pela pasta, pelas pastas de trabalho. Aqui eu tenho a condição de mandar notificação dos trabalhos que vão acontecer na vida da equipe 15 dias antes. 7 dias antes. Vou colocar aqui 15 dias. Então, eles serão notificados do que vai acontecer por e-mail 15 dias antes. As atividades da equipe serão listadas como informativo. Não é onde ele preenche resultado, é um informativo. Isso eu fiz para a equipe 1. Preenchi tudo que é relativo à equipe 1. Que fase a equipe 1 toma conta? Ela toma conta da fase 1, 2, 3. Eu vou dizer que ela é responsável. Então, tudo relativo à fase 1, 2, 3 e as atividades dessas fases serão enviados para a equipe 1, porque a 4, 5, 6, 7, 8 são da outra equipe. E o trabalho indireto? O trabalho indireto também é da equipe 1. Ela vai ter que reportar isso. A equipe 2, por exemplo, vai ter outras atividades. Voltando à linha de data, eu escrevo o nome da equipe, codifico, coloco o e-mail de contato com a equipe, caso eu envie o boletim de trabalho, o plano de trabalho por e-mail. Caso eu receba o plano preenchido por e-mail, ou eu posso colocar as caixas de entrada e saída, onde a equipe 1 receberá o plano de trabalho, o boletim de trabalho na caixa. E ao terminar o trabalho,
ela colocará o resultado na caixa. Dessa maneira, trabalhando com as caixas, o Spider automaticamente abre a caixa e busca o resultado. O Spider não abre o seu e-mail e busca o resultado. Aí é um processo diferente. Mas um processo mais maduro é colocar em caixas entrada e saída. Porque quando a equipe 1 preencher os resultados, automaticamente o Spider vai abrir a caixa, trazer o resultado, cópia automática sem erro, e atualiza o planejamento. Ao invés de enviar uma planilha, receber ela preenchida, copiar e colar dados dentro do Spider. Trabalhar com Excel também é possível, mas seria a terceira maneira. Apresentamos a primeira maneira e a segunda maneira. Existe uma terceira maneira aqui nessa tela, que é o Remote Connection. É possível mandar o boletim de medição, o plano de trabalho, através de um servidor web. E como é que eu faço isso? Eu escolho que o servidor web dessa equipe está dentro de um site cujo acesso é criptografado com registros de login, e digo que ela vai ver, não através do e-mail, o que ela tem que fazer. Não através da caixa de entrada, o que ela tem que fazer. Mas ela vai se conectar na internet e vai ver na internet o que ela tem que fazer dentro de um diretório específico, dentro desse modelo de servidor web, dentro de um diretório específico, que eu vou chamar de equipe 1. Ou seja, ou eu recebo e respondo o que eu fiz por e-mail, ou eu recebo e respondo o que eu fiz pelas caixas na estrutura da empresa, caixas, diretórios, folders na estrutura da empresa, ou eu recebo e devolvo informações através da internet. Por um tablet, uma conexão pelo celular, eu preencho o que eu fiz e as justificativas do que foi feito ou não, também pela internet. Então nós temos um e-mail, 2 caixas dedicadas em sistema preciso de rede, 3, através de um servidor web, e 4, eu vou aplicar aqui, e 4, se nós trocarmos via planilha, que eu vou apresentar a seguir. Isso foi feito para a equipe 1. Agora, na equipe 2, marcando a linha da equipe 2, eu já apliquei a equipe 1, eu vou marcar a linha da equipe 2 e vou fazer de novo. E-mail address, estou colocando outro e-mail aqui. A caixa de distribuição não é mais equipe 1, a caixa de distribuição é equipe 2, para não haver confusão. A caixa de devolução, vou manter a mesma pasta, mesmo folder. Vou pedir notificação dessa equipe 15 dias antes também. Quando é que isso é invocado? Quando o planejador quiser, não é automático. Ele pode, eventualmente, e a qualquer momento, mandar notícias do que vai acontecer daqui a 15 dias. Remote Connection é a mesma conexão para um servidor web, só que eu vou dar uma pastinha especial para que ele possa ver só o dele, equipe 02. Lembrando que todos os acessos por pastas, por e-mail ou por remote connections para servidores web é feito através da segurança desses próprios dispositivos. Não existe a necessidade de configuração de dispositivos de segurança extra. Se o seu e-mail não é confiável, não usa.
Se o seu sistema de pastas na rede intranet da empresa não é confiável, não usa. E se você não tem proteção de firewall para os seus servidores, não usa. Não precisamos ter dentro de um aplicativo de gestão elementos de segurança de informação. Ele já possui, ele coloca dentro dos arquivos a condição de login. Mas fora essa segurança do arquivo, existem as seguranças dos dispositivos de comunicação. Quais as fases da equipe 2? Eu lembro que eu acho que era de 4 a 8. Vamos ver se eu não estou enganado. Equipe 1, de 1 a 3, e o Indirect Work. E o 2 é 4, 5, ok. Então agora que eu já tenho os usuários e já disse aonde eles são responsáveis pelo quê, eu volto para a minha tela do... Onde está? Aqui, Input em View, menu View, Performance Input. E eu volto àquilo que eu já tinha. E como é que eu envio isso? Bom, já que eu tenho os usuários, já que eu tenho os responsáveis, eu posso até mostrar aqui. Botão direito, Show Columns. Deixa eu ver se eu encontro o Manager. Standard Manager. Já tenho aqui. Eu já tenho que a fase 1 é o A. A é o código da equipe 1. Indirect Work é o A, que é o código da equipe 1. Eu não estou vendo o B, porque nesse período as atividades selecionadas a serem produzidas são da equipe 1, cujo código, que eu deixei de forma bem simplista, é o código A. Vou preservar o layout para que fique claro que nesse momento eu estou mandando informações de produção prevista dos volumes, das horas trabalhadas, dos custos financeiros, dos consumos de material e do lado esquerdo do split, as justificativas de desvio caso existam. Além do que, também tenho o Manager. Como é que eu envio isso? Ok, já falei que tem várias maneiras de enviar. Então, como é que eu envio isso? Eu tenho Performance Input no menu e eu tenho Distribute. Tem 1, 2, 3, 4, 5 só aqui. Então, eu posso distribuir isso como um documento que vai para as pastas. Vamos experimentar a distribuição disso para as pastas. Quando eu distribuo, as coisas desaparecem da minha proposta de envio. Porque eu mando isso para as pastas das equipes. E é garantido. Mas antes de mandar para as pastas, eu vou distribuir para a web. Porque quando eu distribuo para a web, quando eu mando para a web, não desaparece daqui. Porque a web não está dentro do meu sistema. Então, distribuindo, incluindo os assignments. Distribute Performance Input, marcando também os recursos, alocações. Ele entra em contato com a web, faz a conexão com o servidor e manda essas informações para a equipe 1. Equipe 1, porque o código do Manager é o A. O processo, então, não deve apagar da minha tabela de input, performance input, porque a web não está dentro do meu domínio. E o resultado da web será puxado para dentro dessa tabela. Vamos verificar se nós temos isso na web. Buscando a web aqui, enquanto ele transmite. Nós encontramos um diretório. Vamos ver aqui, dando refresh no servidor, eu encontro várias coisas e aqui equipe 01. A equipe 01 clica para ver o seu trabalho.
E quando ela clica para ver o seu trabalho, ela recebe através de um login e senha. Eu vou fazer novamente para ver se aparece isso. Vou dar um refresh e vou clicar novamente aqui. Equipe 1. Normalmente aparece um login e senha, mas como eu já acessei uma vez, não pediu. Já está no cache. Mas o login é código A, equipe 1. Senha, eu não coloquei nenhuma, então fica em branco. Eu vejo aqui na web, no telefone, no tablet, no computador, eu não estou dentro do aplicativo Spider. Eu vejo aqui colunas, compactadores, expansores, eu vejo o nome das coisas, o motivo eu tenho que escrever, mas observa, no modo web, o aplicativo só deixa você preencher avanço físico, não deixa você preencher justificativas ou consumos de dinheiros ou de materiais. Ele deixa você preencher valores numéricos de avanço físico. Isso pelo meio web. Mas eu posso tentar também transmitir como documentos. O documento eu coloco dentro das pastas, distribute para os responsáveis, equipe 1 e equipe 2, dentro das pastas. Ou eu gero um documento. Vou gerar um documento. A equipe 1 não tem acesso à pasta. A equipe 1 não tem acesso a e-mail. A equipe 1 não tem acesso. Vou gerar um documento dentro do Spider, através da telinha Distribute Performance, marcando as alocações, os assignments, eu distribuo um documento. Aonde? Aqui, num diretório que eu escolhi. Eu escolhi no área de trabalho. Quando eu peço para ver o que tem na área de trabalho, eu encontro um documento. Waterworld Money é um documento que deverá ser preenchido. Se eu abrir esse documento, eu vou abrir com o quê? Abrir com o Spider. O Spider tem o aplicativo completo profissional e o Spider tem o Viewer, que é o visualizador, que não apenas vê, mas permite preencher informações. Ele não permite planejar, mas permite que todas da equipe, sem pagamento de licenças, possam abrir o documento. Eu estou abrindo o documento aqui. Isso que você está vendo é um documento. Isso aqui não é o meu planejamento, mas as informações todas estão aqui, como se fosse uma planilha Excel. Action, Auto Fit All Columns. Eu tenho todas as informações do lado esquerdo, justificativas de desvio, do lado direito, as quantidades a serem preenchidas. Então, eu posso, ou qualquer um pode, observa que aqui no documento, Manager não aparece. Qualquer um que recebeu pode preencher esse boletim de produção. Então, eu preencho e eu salvo documento, salvo como documento com outro nome que eu vou mandar para alguém. Ou seja, eu tenho a equipe 1 recebendo através do Performance Input Menu, distribuindo para a pasta dele, para a web onde ele se liga, para um arquivo texto, para o e-mail dele, ou até eu exporto como um documento para ele ou qualquer um preencher. Alguém tem que reportar o que aconteceu. Não faltam meios para essa ferramenta permitir isso.
Agora eu vou apertar o Distribute as Documents, porque nesse caso, que é a principal rotina do Spider, ele distribui, retira daqui e já mandou, olha, Distribution completed successfully for the following manager. A, código A, equipe 1. Ou A and B, equipe 1 e equipe 2. Ou manager A, B and C, equipe 1, 2 e 3. Ele informou isso. E tirou daqui. Aqui ficou só coisas do responsável geral, não da equipe 1. Mas onde está, então, esse documento? Nós vamos procurar esse documento dentro da pasta que nós mapeamos, dentro da nossa estrutura de rede. Equipe 1, equipe 2. Na equipe 2 eu não tenho nada, porque a equipe 2 não tinha nada programado e nada a reportar. A equipe 1 eu tenho... Aqui foram testes. Na equipe 1 eu tenho o arquivo documento. Observa que o documento que eu tenho na área de trabalho, que eu gerei para qualquer um preencher, é o Waterworld Monit triple 000. Enquanto que na pasta da equipe 1 é a.waterworlds 001. Significa dizer, A é a equipe 1, dentro da pasta da equipe 1. O Waterworld é o nome do nosso trabalho. E o ponto 001 significa primeira medição, primeiro plano de trabalho que vai virar primeira medição. Nesse caso aqui, o Waterworld Monit 000 é um arquivo. Alguém tem que preencher isso. Pode ser a equipe 1, pode ser o gestor, pode ser um estranho, um terceirizado, mas a informação foi transferida. Repetindo mais uma vez. A informação foi transferida para as caixas das equipes, para a web, e ela não sai da nossa tela, porque a web não faz parte do nosso sistema. Depois que preencherem na web, eu busco para cá. Depois que eu distribuir os documentos para as equipes nas pastas que sumiram, eu consolido e trago eles para cá. Ou seja, distribuiu, foi para a pasta, sumiu daqui. Consolido buscando, tiro da pasta, volta para cá. Distribuir para a web, terra de ninguém, fica aqui. Consolido da web, busco da web, escrevo, sobreescrevo aqui. Distribuindo como texto, fica aqui. Alguém abre o texto, edita texto. Observa a diversidade de formas. Exportar como um documento que pode ser aberto por qualquer um, fica aqui. Importando do documento, sobrescreve aqui. Dessa maneira, nós fizemos um layout que tem todos os parâmetros quantitativos e suas justificativas em caso de desvio, e vimos aqui diversas maneiras de distribuir isso. Deixa eu ver se eu consigo reaver o nosso projeto. Deixa eu ver. Não, eu vou ter que abrir novamente o arquivo, porque existe uma outra maneira. A maneira que todo mundo gosta de usar. Qual é a maneira que todo mundo gosta de usar? Eu vou abrir o projeto novamente. Vou buscar a nossa tabela de dados. Oh, meu Deus, eu tenho que fechar. Para depois abrir novamente. Abrindo. Pronto. Eu pego a nossa tabela de dados
E ao invés de usar essas 5 maneiras interativas ajustadas pelo aplicativo, eu posso fazer como a grande maioria do mercado faz, exportar para o Excel. Aí, exportando para o Excel, as pessoas recebendo o Excel, para isso não é necessário o uso do Excel, porque o Spider Viewer permite o uso nativo do Spider para apoio das equipes, sem pagamento de licença. Eu preencheria aqui as coisas, preencheria todas as justificativas, marcaria aqui o que eu fiz, o que eu não fiz, o que falta fazer, depois o que eu faço, copia, cola, o que traz grandes chances de erros. Mas, além de todas as maneiras nativas do aplicativo, você consegue montar um plano de trabalho, você consegue identificar os responsáveis pelo trabalho e você consegue distribuir o trabalho nas pastas de cada equipe, na web, para que cada equipe, por login e senha, se acessando, consigam se estabelecer como aqueles que vão informar. Ou através de um arquivo texto, ou através de um documento genérico integrado ao Spider, que pode ser preenchido por qualquer um. Observa que esses diversos modos, incluindo o e-mail, tem como consolidar, trazer de volta. Tem como consolidar da web, trazer da web de volta para o Spider. Tem como consolidar textos ou textos em arquivo de volta para o Spider, eliminando o copy e cola que nós acabamos de falar que o Excel permite. E também traz grandes chances de erro. Acredito que já foi suficiente para dar a ideia do nosso passo atual. O passo de produzir um plano de trabalho para enviar para as equipes, para que elas produzam exatamente o que está aqui.